Então, aqui tá o nosso pãozinho super alveolado e tal. Primeira coisa, o que a gente precisa para fazer pão? Vamos pensar no pão com farinha de trigo. O que a gente precisa? Farinha, por aqui, ó. Farinha, água, sal e fermento, certo? Beleza. Bom, isso aqui é para fazer um pão com farinha de trigo. Vamos pensar aqui no nosso lindo pãozinho sem glúten. O que a gente vai precisar para fazer um pão sem glúten? Bom, farinha, por aqui embaixo. Farinha, água, sal e fermento. Beleza. Dá pra ver? Dá pra ver bem? Então tá bom. Bom, e aqui no nosso pão com glúten, eu preciso só de farinha? Então tá bom, pão sem glúten, vou tirar a farinha de trigo e vou colocar a farinha, vamos supor lá uma farinha de arroz, certo? Não, galera, não tá certo. Por quê? A farinha de trigo tem esse carinha que chama glúten. E o glúten, para quem não conhece, ele é uma proteína, ele é um conjunto com duas proteínas. E à medida que essa farinha entra em contato com água, ela vira uma massa. E aí, à medida que você vai sovando, essas proteínas que estão no glúten, elas começam a se entrelaçar. Elas começam a formar uma espécie de rede. E é isso que vai fazendo a massa ter formato. Então, quanto mais sova, mais lisinha fica a massa, mais macia, mais elástica e ela adquire uma forma, ela vai ficando úmida, né? E por que a gente não consegue, então, só substituir a farinha de trigo por uma única farinha sem glúten, por exemplo, a de arroz? Porque, infelizmente, não existe nenhuma farinha sem glúten e seja capaz de reproduzir todas essas funções que o glúten tem. Então, o glúten ele tem a capacidade de deixar a massa elástica, a massa macia, reter a umidade e deixar a textura da massa lisa e o miolo leve também é o glúten. E não tem farinha sem glúten que faz isso sozinha. Então, é por isso que a gente precisa de um conjunto, de uma combinação de farinhas para imitar essas funções que o glúten traz no pão. Tá? Então, vamos começar. Primeira coisa, vamos construir a base desse pão. Como que eu construo a base? Eu preciso de uma estrutura. O que eu preciso? Quais são as farinhas que me trazem estrutura para esse pão? Bom, eu vou usar a farinha de arroz. Farinha de arroz é uma farinha branca, cheia de carboidrato, não tem nada de proteína, muito pouquinho. Não tem nutrientes, é uma farinha super neutra, tá? Mas ela ajuda na estrutura do pão. Só que a gente viu lá na farinha com glúten, né, na farinha de trigo, que o glúten é uma proteína. Então, vamos pensar, vamos fazer essa analogia. Se o glúten é uma proteína e o meu pão com essa farinha cresce, é forte, ele sobe e fica, quando eu tiro ele do forno ele não cai, então eu preciso colocar proteína aqui nesse mix de farinhas. Então, eu vou colocar aqui a farinha de grão de bico. Ótimo! A gente já tem aí uma boa estrutura, farinha de arroz e a farinha de grão de bico. Já tem carboidrato, proteína, já vai dar um jogo bom. Agora, vamos pensar, o pão com farinha de trigo é um pão macio, o miolo é mole, o miolo é fofo, a textura é leve. Então, eu preciso adicionar essas características também aqui no meu pão sem glúten. E o que eu vou utilizar? Existe uma categoria de farinhas de leveza. E quais são elas? As mais utilizadas: fécula de batata, polvilho doce. E é o que eu vou colocar aqui no pão. Então, eu vou pôr fécula de batata. E eu vou usar o polvilho doce. Posso usar o polvilho azedo? Polvilho azedo, vocês conhecem ele de comer pãozinho de queijo, né? Ele tem uma capacidade muito grande de expansão. E além de tudo, o sabor dele é azedo, né? Que o nome já diz.
Então, eu não aconselho a usar polvilho azedo para fazer pão sem glúten. Vocês podem testar, podem fazer meio a meio, doce e azedo, mas geralmente ele não é muito utilizado para isso não, tá? Bom, então aqui a gente tem o nosso mix de farinha. Então, tá fácil. Agora, já tenho tudo para fazer o meu pão. Só com essas farinhas, água, sal e fermento, eu vou conseguir fazer um pão sem glúten? Ainda não. Por que não? Bom, porque o glúten, então a gente viu lá, que o glúten ele tem a capacidade de deixar a massa elástica, macia, textura leve, certo? E ele também conserva a massa úmida. Mas como é que esses ingredientes ficam todos ligados, todos juntos, à medida que você vai sovando essa massa? O glúten também faz isso. Parece mágica, né, gente? Parece que é farinha de condão. Ah, tá bom. Parece que é uma varinha de condão. Só que, vou voltar aqui para vocês me verem. Aí. Então parece mágica, parece que é simples assim, pega lá o glúten, ele faz tudo isso. E a gente precisa colocar esta característica dentro do nosso pão sem glúten também. Os ingredientes, à medida que a gente vai mexer, eles precisam de liga. E principalmente depois que o pão estiver pronto. Se a gente fizer um pão só do jeito que está hoje aqui, com esse mix, água, sal e fermento, a hora que a gente tirar do forno, vai esfarelar. E qual é o ingrediente sem glúten que a gente usa para dar esta liga nos ingredientes? É a goma xantana. Então eu vou colocar aqui, ó, a goma xantana. Ela é o nosso espessante. Gente, a minha letra também não tá muito legal, mas não é fácil escrever nessa telinha aqui. Mas é só para vocês entenderem. Tá? Ótimo. Então, legal. Eu já tenho meu mix de farinhas. Eu já tenho a goma xantana que vai ligar todos os meus ingredientes. Mas vamos voltar lá e vamos analisar a farinha de trigo novamente. O que mais que a farinha de trigo tem? A farinha de trigo, ela tem proteína, que é o glúten, e ela tem fibras, né? Principalmente a farinha de trigo integral, que tem a casca do trigo na farinha. A fibra, ela deixa essa farinha de trigo mais nutritiva, e a fibra, assim como a proteína, ela também ajuda na estrutura do pão. Então, a gente vai adicionar uma fibra aqui no nosso pãozinho também. Eu posso fazer pão sem glúten sem fibra? Sim, você pode. Porém, a gente está falando aqui de fazer aquele pão alto, né? Lembra, gente? Não esquece. Esse pão aqui, alto, macio, alveolado, que sustenta, que ele não abaixa. Ó, o pão tá retinho aqui, ó. Tá vendo? Ele não abaixa depois que ele sai do forno. Por quê? Porque tem estrutura, porque tem auxiliares que vão fazer ele manter aquilo ali. E a fibra é um desses ingredientes. Então, vamos voltar lá. Eu vou usar o famoso psyllium. Não sei se todo mundo conhece o psyllium. Deixa eu pôr ele aqui, peraí. Vou pôr aqui, ó, fibra. E eu vou pôr o psyllium. O psyllium, gente, ele é uma fibra natural. Ele é a casca de uma árvore que vem da Escócia, se eu não estou enganada, tá? Ele vem... Eu não tenho ele fácil aqui para mostrar para vocês. Depois eu pego. Mas ele é natural, ele não tem glúten e ele... A hora que você coloca água no psyllium, ele vira um gel instantaneamente. Se você usar água quente, então, ele fica duro, tá? Isso é ótimo para o pão. A gente quer que o miolo não fique tão consistente, mas a gente quer que o miolo fique mais consistente. A gente quer que eles fiquem unidos, tá? Então, usando a quantidade correta, é possível fazer esses miolos bem firmes, porém macios, tá? Bom, e agora? A gente tem, então, aqui o nosso mix de farinhas, a gente tem a fibra, a gente tem água, sal, fermento e a goma xantana. Tá faltando alguma coisa? Será que ainda já dá para fazer pão desse jeito? Ou será que a gente ainda precisa de mais alguma coisa? Bom, se a gente fizer um pão com esses ingredientes, é possível, o pão vai ficar legal, já vai dar um pão interessante, mas talvez a textura não fique tão perfeita, vamos falar a verdade, né? Que é o que a gente quer.
O nosso foco é sempre o pãozinho perfeito lá, com glúten, com farinha de trigo. O que acontece? Durante a fermentação, o glúten, tem mais essa do glúten ainda. Durante a fermentação, o glúten, ele se entrelaça quando a gente sova, e aí ele fica assim, ó, desse jeito. E aí ocorre a fermentação, então quando o pão tá descansando na bancada ou a hora que a gente leva para o forno, o fermento começa a agir, ele começa a liberar os gases. E o que faz aquela rede de glúten? Ela segura. Então a massa vai expandindo e os gases eles ficam presos dentro da massa, justamente fazendo com que a massa cresça. E o que faz esse gás ficar preso? É a rede de glúten. A gente não tem glúten no nosso pão. Então, como que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou segurar esses gases da fermentação para que o meu miolo fique macio, para que o gás não escape da massa, porque eu quero que ele fique lá, eu quero que a minha massa enche, mas eu quero segurar. O carinha aí que faz essa função do glúten também é a goma xantana. Então, a goma xantana, ela é um agente de liga, eu vou pôr aqui para vocês, peraí. É um agente de liga e ela também segura os gases da fermentação. Então, gente, tem muita gente que me pergunta: posso fazer o pão sem goma xantana? Eu sei que sim, tem alguns pães que são feitos sem goma xantana. Eu já fiz muitos testes, eu ainda não cheguei num teste que eu gostasse, tá? Eu sei que tem bastante gente que não pode consumir a goma xantana também. Então, eu estou em busca de testes para poder passar isso para vocês, mas por enquanto eu ainda não encontrei nenhum outro espessante que seja tão bom quanto esse. Tem a goma guar, que pode usar também, e tem o CMC, que também é bem usado, mas eles não reproduzem a mesma função da goma xantana. Talvez se usar os dois, o CMC e a goma guar juntos, o resultado seja um pouco melhor, mas igual a goma xantana não tem. Tá? Então a goma xantana, além de ligar os ingredientes, além dela espessar a nossa massa, ela também vai ajudar a segurar os gases liberados durante a fermentação e com isso a gente vai conseguir uma textura leve, vai fazer, ó, os gases ficam aqui e ó, eu vou mostrar a partir. Vendo? Olha quanto alvéolo tem nesse pão. É isso, é um conjunto de fatores e a goma xantana tem aqui a sua parcela bem importante. A gente usa muito pouco desse ingrediente, quase nada, para um pão desse, por exemplo, esse pão aqui tem 850 gramas, são 5 gramas de goma xantana, é muito pouco, tá? Porque ela tem um poder muito forte, ela age rápido. Bom, vamos voltar lá no nosso esquema. Acho que agora já dá então pra gente fazer um pão sem glúten legal, certo? Olha, sim, a gente consegue fazer um pão com uma textura muito legal, mas está faltando uma coisa. Quem é que manda, assim, a gente definiu aqui todos os nossos ingredientes, a gente definiu toda a nossa combinação de farinhas, tentamos aqui reproduzir todas as funções que o glúten faz. Porém, tem uma coisa, o fermento é um cara que gosta de trabalhar quando está um meio ácido, ele gosta de acidez. Então a acidez faz com que ele desempenhe melhor a sua função, quando ele está funcionando super bem. Então se o fermento é bom, com acidez ele vai ficar melhor ainda, tá? Pães de fermentação natural tem a acidez natural do fermento. E no nosso caso aqui, que são pães feitos com fermento biológico seco, instantâneo, a gente não tem essa acidez. E o fermento ele gosta dessa leve acidez, veja bem, uma leve, tá? Não é jogar um suco de limão inteiro dentro do pão. E como nós estamos falando de fazer uns pães mais altos, macios, sem glúten, a gente quer a melhor textura, tudo que puder melhorar, a gente vai usar. Então aqui, nossa lista de ingredientes, vai ficar faltando e a gente vai colocar aqui o vinagre de maçã. É um ingrediente ácido e vai ajudar no funcionamento do fermento. Então, gente, gritem aí, deixa eu escrever aqui, ó. Se vocês quiserem, dá um print aí
dessa estrutura. E ela é super importante todas as vezes que a gente for fazer um pão sem glúten, tá? Eu sei que o desenho não tá legal e eu sei que a minha letra também não tá muito, mas dá para entender bem. Então, printem aí essa informação, ela é super importante. É essa estrutura que a gente precisa para fazer um pão sem glúten, tá? A gente colocou, vou voltar aqui, ó. A gente colocou água, né? A água tá aqui. Porém, mais uma vez, a gente está falando de fazer a melhor textura, a textura macia, né? Até agora a gente está falando de estrutura, de alvéolo, de maciez e de altura. Mas o miolo, a gente usa a goma xantana, que ela é um espessante. Então o miolo pode ser que fique um pouquinho firme demais. E o que a gente acrescenta para deixar a textura de um pão macio? É a gordura, tá? E onde que entra essa gordura? Eu tenho dois tipos de gordura. Eu posso utilizar os ovos e o óleo ou o azeite. Eu gosto de utilizar o azeite, mas eu tenho algumas receitas com óleo também. E aonde que entra esses ovos e esse azeite? Aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele vai entrar aqui, na água, tá? O óleo, a gordura, eu vou colocar aqui, ó. Azeite. E ovos. Os líquidos da receita, todos eles, vinagre de maçã, azeite, ovos, qualquer líquido que você for colocar, suco, café, chá, qualquer coisa, sempre vai ser uma somatória. Então, todos os líquidos que você for utilizar, você vai somar. Então, por exemplo, aqui, eu falei que a gente usa água. Só que essa água, já que eu quero colocar ovos e azeite nessa água, então eu vou partir em 3, tá? Vamos supor, eu vou botar aqui, vamos supor que eu tenho 300 gramas de água para usar no pão, mas eu quero usar 100 gramas de ovos. Então eu vou subtrair desses 300 gramas de água, eu vou tirar 100 gramas e vou colocar os ovos. Ah, mas eu quero mais maciez no meu pão, quero dar sabor e quero maciez, eu vou usar azeite. Então eu vou usar 20 gramas de azeite. Então, eu vou lá na quantidade de água, eu diminuo 20 gramas de água e adiciono 20 gramas de azeite, tá? Quero usar um suco de laranja, estou fazendo um panetone, quero saborizar o meu pão, meu panetone. Ok, eu vou usar 100 ml de suco de laranja. Então, eu vou lá na quantidade de água e vou subtrair esses 100 ml de água e vou colocar os 100 ml de suco de laranja, tá? Então, ingredientes líquidos, eles englobam gordura, então azeite, os ovos e água ou leite ou qualquer outro tipo de ingrediente líquido que vocês forem colocar aqui. Uma coisa interessante, tem gente que usa mel melado ou aquele mel de tâmaras, né, para adoçar, adoçar os pães mesmo ou dar sabor. Eles são líquidos, né, eles já estão em estado líquido. E o açúcar, quando a gente usa o açúcar demerara, por exemplo, qualquer açúcar, ele está em pó, né? Ele está refinado ali, o demerara está em grânulos. Se a gente for colocar o melado já está líquido, ele já está no estado líquido. Então, quando a gente for utilizar, ao invés de açúcar, a gente for utilizar mel ou melado, eles também entram nos líquidos, tá? Então, você substitui, ali, subtrai, vou usar 30 gramas de mel ou melado. Você vai tirar 30 gramas de água e vai colocar os 30 gramas de mel, tá? Tem muita gente que não sabe disso e aí o que acontece? O pão fica com excesso de hidratação, porque mesmo o açúcar em granulado, quando a gente coloca ele no forno, ele derrete, né? Faz calda, caramelo, a gente sabe, o açúcar quando entra em contato com alta temperatura, com o fogo, ele derrete, ele fica líquido. E se você colocar, ao invés de o açúcar, colocar o mel, vai dar um excesso, uma diferença. Se você colocar pouco, até nem tanto, mas eu aconselho que você subtraia essa quantidade de água, da quantidade de mel que você for usar, justamente para não ter esse problema aí de hidratação. Certo? E falando em açúcar, a gente não pôs açúcar aqui, vocês viram, né? Precisa colocar açúcar? Açúcar é necessário? Açúcar é opcional, tá? Você pode ou não utilizar.
Eu utilizo açúcar nos meus pães, mas eu utilizo somente para dar aquele start no fermento. Para quem não sabe, o fermento ele se alimenta de açúcar. Então, tem gente que ativa o fermento antes, né, de colocar na massa, ou se for usar o seco instantâneo, não precisa ativar. Você coloca direto na massa e vai misturando com todos os ingredientes. Porém, por que ele é opcional? Primeiro, a gente tem as farinhas. A farinha de arroz, ela é rica em carboidrato. Então, esse carboidrato, esse amido, ele se transforma em açúcar. Então, ele já serve como alimento para o fermento, tá? Então, o fermento, ele tem... as próprias farinhas servem como fonte de alimentação para o fermento. Então, por isso, o polvilho doce, a fécula de batata também. Os dois, tá? Então, por que eu uso açúcar? Porque eu quero que o meu fermento funcione melhor, tá? Então, eu tô sempre focando aqui. Sempre eu quero o melhor pão que eu puder fazer. E para eu fazer o melhor pão, eu vou usar açúcar. É muito açúcar? Não. Existe uma quantidade correta de açúcar que a gente usa somente para fermentação. Então, no final do processo, a hora que você tirar o pão do forno, ele não vai ficar doce e esse açúcar vai ter desaparecido. Porque o fermento vai ter consumido todo ele. Então, para quem tem algum problema com açúcar, por ser diabético e tudo mais, se for o caso, ou conta as calorias, tem gente que tem uma alimentação low carb. Eu, por exemplo, tento excluir o açúcar da minha alimentação justamente por conta dos meus problemas de saúde. Esse açúcar, ele desaparece, tá? Se você quiser pôr, você pode pôr. Se você não quiser, você não precisa. Isso em pães doces e salgados, tá? Pães doces a gente põe mais, porque a gente quer o sabor doce. Pães salgados a gente põe menos, porque a gente só quer ativar o fermento e não quer sabor doce. Tá certo? Eu vou voltar aqui só para vocês printarem, ó.